Olá, boa noite. Meu nome é Aldir Salles. Estamos começando mais um Jogo Jogado. Hoje comigo estão a Luísa Abreu Barbosa e Jorge Coutinho, professor sociólogo da UF. Essa semana bem quente de novo na política de Campos, do estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, né? 2020 começando bem quente no campo da política, e a notícia de hoje, né, é que o ex-governador Sérgio Cabral foi homologada a delação premiada dele no STF pelo Edson Fachin, mesmo contrariando o parecer da PGR anteriormente, né? Como é que vocês veem essa delação do Cabral, que começou a semana num depoimento para o Bretas, falando de garotinho, né? Ele falou que a propina da FETranspor, né, dos ônibus do Rio, que ela começou no governo Garotinho, seguiu no governo Razinha, no governo dele e no governo Pezão, né? E, enfim. Falou, inclusive, que a taxa era de 20%, né, anteriormente, e com o Pezão e com ele, a taxa foi para 5%. Fica discutindo quem roubou mais ou roubou menos, é tipo aquela coisa, né? É o super trunfo da roubalheira, eu acho que não é uma boa. Roubar é menos pior do que matar, quer dizer, enfim, relativizar. Eu acho que o dado novo da delação do Cabral é aceito pelo Fachin. É bom que servir de exemplo o Fachin, para quem na época ele foi indicado por Dilma, muita gente obstou ideologicamente, e é um dos juízes mais rigorosos do Supremo, o que mostra como essa polarização política é idiota, né? É uma posição completamente contrária ao que se esperava. Mas a coisa nova é que ela chega no STJ. Uhum. O Brasil é um sistema híbrido, são 3 instâncias do judiciário, mas a terceira instância se divide em 2. As causas não constitucionais vão para o STJ e as que envolvem questão constitucional vão para o Supremo Tribunal Federal. Como se fosse uma terceira e quarta instância. Mas é o mais que já chegou fundo no Legislativo, já chegou fundo no Executivo, e o que parece, a gente não tem nomes ainda, ela corre sob segredo de justiça, mas é uma informação confirmada. Chegou no STJ, indicações para o TJ do Rio de Janeiro, também juízes de primeira instância, fora os políticos, né? Uhum. Como é que você vê isso, Jorge? Olha, bom, primeiro, boa noite, né, a Luiz, o Aldir, e telespectadores e ouvintes, né, do programa. Eu acho que é um debate complexo, né? É uma notícia quentíssima, né? Dentre outras tantas, né? Desse início de 2020 conturbado. Creio que há uma novidade, que justamente tal qual o Aloysio já colocou, que é a aparição de outros atores, né? Na mira, digamos, da delação, né? Que são atores do judiciário, sendo que isso pode trazer algumas questões no cenário político, na medida em que o judiciário, inclusive, se legitima, né, pelo menos desde o mensalão para cá, né, como um agrupamento social capaz de produzir resultados, enfrentamento de corrupção, moralização, etc. Você atingir membros do judiciário pode trazer alguns arranhões simbólicos, mas, além disso, eu acho também uma questão do agente que está fazendo a delação e o timing, né? O agente, no caso, o Cabral, né? Que já tem uma série de condenações. 280 anos. Pois é, que não é pouca coisa, né? A questão é, será que ele vai ser recebido como um agente legítimo, com legitimidade suficiente nessa delação? Essa é uma questão. A segunda questão envolve tanto a Advocacia Geral da União quanto o próprio Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, que se colocaram contrários, inicialmente, até mesmo a aceitação desta delação em particular. Ou seja, me parece que pode produzir alguns impactos simbólicos, na medida que há um agente novo, que é a questão do judiciário, mas talvez careça de maior efeito prático, de poder de fogo, especialmente enquanto delação em si. Na medida que tanto o Instituto de Delação nesse momento é um pouco questionado, até mesmo no âmbito do judiciário, quanto também por já haver questionamentos a priori, tanto pela Advocacia Geral da União, quanto pelo Ministério Público. A gente já viu, né, a Lava Jato chegar no Rio de Janeiro mesmo, inclusive no Ministério Público, com o ex-chefe do MP do Rio sendo preso. Agora
um promotor preso agora semana passada, né? Exatamente. E o judiciário ainda passava... A minha mesada da FETransport, promotor. Isso, inclusive na FETransport, né? Barata voa. Mas é uma delação barata voa. Além disso. É o barata que é o... Sim, do próprio barata, a pessoa, né, também é uma delação barata voa. E a chegada da Lava Jato, ao que tudo indica, no judiciário, pode prejudicar, de alguma forma, essa instituição, o judiciário, que combate a corrupção na visão popular? Olha, eu acho que pode... Já há uma série de questionamentos, né, com relação à lisura, né, de determinados processos, isso já há bastante tempo, né? Talvez ajude, né, a delação do Cabral a dar munição e a arranhar, né, a imagem de um judiciário impoluto, né, isento de interesses mundanos e etc. Né, talvez... Agora, essa também é uma questão que eu acho que talvez valha a pena pontuar, que uma delação ela tem que ter também materialidade jurídica. Não quer dizer que ninguém é culpado ainda. Né? Justamente, né? E que essa também é uma questão, eu acho que se criou uma cultura na opinião pública de que o tiro da delação já é o final da história, já é a condenação, e muitas vezes não é. Ou seja, me parece que é um elemento a mais, né, nesse momento, em que, sim, você pega alguns agentes, como eu falei, do Poder Judiciário, coloca-os, né, na berlinda, mas a gente precisa aguardar depois as consequências práticas, tanto no âmbito judicial, penal, quanto também no âmbito simbólico, né, na opinião pública, como é que vai se receber isso efetivamente. Ainda falando do judiciário, ainda falando de ex-governador, mas agora do Garotinho, né? Tivemos também na semana o Lewandowski liberando o julgamento da Operação Chequinho do Garotinho no TRE. Como vocês veem essa mudança também para o ex-governador? É um turning point, né? Essa ação custou muito caro ao grupo dos Garotinhos. Ele também ratificou a prisão de 3 vereadores, né? A Linda Mara, o Thiago Virgílio e o Quelinho. Né? A Linda Mara ficou 90 dias foragida, eu ia falar refugiada, foragida. Foragida e acabou se entregando. Quer dizer, a tendência do TRE, acho que é homologar a decisão de primeira instância. Né, o que reforça o perigo, não porque enquanto tiver mantido o entendimento supremo que a condenação em segunda instância ela não gera prisão, que pode mudar no Congresso, talvez esse ano, não afeta no sentido de encarceramento, mas é mais desgaste para o grupo na eleição municipal de 2020, agora, desse ano. Eleitoralmente também significa mais um processo que o torna inelegível pela lei da ficha limpa. Garotinho Rosinha. Reforça a elegibilidade dos dois e reforça a rejeição grande que o Garotinho tem em Campos, que pode atrapalhar Vladimir, que é filho dele, caso seja deputado federal, caso seja candidato a prefeito. Acho que os efeitos imediatos são esses. Desde outubro do ano passado, né? Desde o começo dos processos, na verdade, o Garotinho tem falado bastante sobre as decisões da justiça daqui de Campos, né, falando em perseguição e sempre se respaldando nas decisões do STF. Mais de outubro para cá, 2 dos principais processos que eles respondem que estavam travados por conta de decisões lá do STF foram destravados. A gente teve esse da Chequinho e em outubro também do ano passado a Carmen Lúcia destravou também o processo da Caixa d'Água. Decisão contrária do Toffoli. Exatamente. O Toffoli saiu para assumir presidência, ela assumiu e... aquela briga que tem ali entre do Supremo, né? Então, o que significa essas 2 derrotas do Garotinho no Supremo? Olha, eu acho sempre importante lembrar que Garotinho, enquanto político profissional, foi um dos homens mais bem-sucedidos, né, do processo de redemocratização, ou seja, pós-ditadura militar, né, civil-militar, para cá. Né?
Inclusive, não por acaso ele conseguiu a façanha de ter ou eleger diretamente, né, aliados, né, ou ter uma influência decisiva em eleições, né, pelo menos essa ruptura, ela ocorre efetivamente em termos práticos com a eleição de Rafael Diniz na última eleição municipal, né? Então a gente não pode jamais desconsiderar que Garotinho, como eu falei, é um político profissional de Campos, talvez o mais bem sucedido pós final da ditadura civil-militar, né? Agora, a grande questão nesse momento que, em termos de opinião pública, né, realmente você pode ter essa questão do julgamento, né, o TRE, né, como uma espécie de munição também a ser utilizada, na medida em que há um discurso na opinião pública que pelo menos tem sido usado com certa eficácia, né, de vamos moralizar o poder público, vamos enfrentar a corrupção, vamos prender os políticos corruptos. E você ter um julgamento nesse sentido desfavorável, né, final e desfavorável para o Garotinho, sim, pode ser utilizado como munição. Mas dependerá também, né, do quanto, né, que o eventual egresso desse grupo político vai conseguir se desvincular, né, vai conseguir se desvencilhar daqui até outubro, né, que daqui até outubro muita água vai passar ainda no Rio Paraíba do Sul, né? Eu acho que, só indo um pouco além do que o Jorge falou, e é bom afirmar isso, sem sombra de dúvida, o Garotinho é o maior político de Campos da região desde o final da ditadura de 85, mas eu vou um pouco além. O Garotinho é o maior político da história de Campos desde Nilo Peçanha. Uhum. E em dimensão, só perde para Nilo Peçanha, porque chegou à presidência. Uhum. O Garotinho chegou. Uhum. Né, e deixou um grande legado, que é a Escola de Aprendizes Artífices, que hoje o Instituto Federal Fluminense. Sem dúvida. Está aí até hoje, né? 100 anos depois está aí o legado dele. De Garotinho não sei, mas enfim, como figura histórica, Garotinho, sem sombra de dúvida, isso está feito, está posto, já tá na história. E a questão da check-in, como o George é professor da UF, é bom a gente sempre falar como começou. Uhum. Foi uma denúncia de assistentes sociais, a maioria delas formadas na UF, formadas na UF. Uhum. Que denunciou que os critérios sociais usados para dar o cheque cidadão estavam sendo corrompidos para critério puramente eleitoral. Uhum. Então, são dois detalhes que eu acho importante frisar. Sim. E aproveitar que estamos aqui diante de um educador, vou fazer aqui a vez do âncora, uhum. Rodrigo Maia versus Weintraub. Qual é o próximo assalto? Você gosta de luta também? Gosto de luta também. É impressionante, mas sem ser com S. Com C, quer dizer. Olha, nesse caso nós temos aí dois agentes políticos de total relevância na atual conjuntura. Né? Eu não estou avaliando, né, qualidades, né, nada disso. Estou dizendo que são dois agentes políticos que nesse momento têm aparecido bastante na mídia, cada qual seguindo suas particularidades, digamos assim. Né? Tanto o Rodrigo Maia, né, que atualmente preside a Câmara dos Deputados, quanto o Abraham Weintraub. Né? Eu acho, né, bom, aí também, até porque nós temos na ponta, né, o acompanhamento disso, até por ser professor da Universidade Federal, ou seja, a ponta da política educacional, pelo menos de ensino superior, que vem justamente do MEC, nós pegamos aqui. Eu acho que de alguma maneira um consenso, né, em boa parte da opinião pública, de que há um certo cansaço com relação à figura do Weintraub, né, do Abraham Weintraub, e o Rodrigo Maia, ele sintetizou isso. Eu acho que ele, inclusive, a voz do Rodrigo Maia, nesse momento, ela não é uma voz isolada. Isso também deve ser compreendido. Né? Há um contexto, né? Há o contexto, inclusive, de um Enem, né? Que, inclusive, cabe ressaltar isso. O Enem é o segundo maior exame do mundo de admissão para ensino superior e perde para algum outro na China.
Estão falando de uma idade chinesa. Né? De bilhão. Pois é. Ocorreram erros com relação ao Enem, inclusive em gestões do Partido dos Trabalhadores, ocorreram, né? Mas não havia, naquele momento, nenhum ministro, né, que tivesse uma postura tão beligerante com relação aos educadores nos diversos níveis de ensino. E a língua né? portuguesa. Além, justamente, dos constrangimentos formais, né? Além de outras questões tantas, né? Então eu acho que o Rodrigo Maia, ele nesse momento, ele, como eu falei, ele vocaliza, ele sintetiza um sentimento que afeta parte da população, né? De boa parte da opinião pública, de um desgaste que já me parece que já chegou no ponto de não retorno com relação à figura do Weintraub, né? Sendo que justamente o Rodrigo Maia, neste momento na política brasileira, tem demonstrado uma postura em tudo diferente daquilo que o Abraham Weintraub tem demonstrado, né, com relação às suas particularidades, idiosincrasias, gaitas, né, e outros recursos. Guarda-chuvas. Pois é, e outros recursos, né, digamos, de gosto um pouco duvidoso às vezes. O programa é gravado, mas ele é gravado ao vivo, né? Se a gente pode dizer assim. E nesse improviso também, até colocar aqui para vocês, normalmente a gente coloca um intervalo ali no meio do programa para a gente seguir direto, já que a gente avançou um pouquinho mais nesse primeiro bloco, e terminar os assuntos do segundo bloco logo direto, pode ser? Pode, vamos lá, coloca aí. Já que o assunto é Rodrigo Maia também, né, tem tudo a ver com isso, né, a entrevistada de hoje do Folha no Ar na Folha FM foi a Fátima Pacheco, que é oriunda do PT, passou pelo PTN, que depois virou Podemos, e agora, com uma aproximação bem grande desde o início do mandato dela, está afiliada ao DEM. Como vocês veem essa aproximação da Fátima, do Rodrigo Maia, saindo do PT até o DEM, e de outros políticos da região também, né? Isso a gente falou aqui, se não me engano, no jogo jogado da quinta-feira, se não me falha a memória. Usamos isso como exemplo. 3 lideranças políticas de gravidade na região. Carla Machado, né, que talvez depois de Garotinho hoje seja Uma figura de projeção. Talvez seja. Fátima, que está também nessa linha, prefeita de Quissamã, Carla Machado prefeita pela terceira vez em São da Barra. As 2 pré-candidatas à reeleição. E em Campos, o Marcão Gomes, vereador, presidente da Câmara Municipal, vereador de 2 mandatos, eleito suplente federal, depois saiu da Câmara Municipal para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do governo Rafael, e agora está na Câmara Federal. Todos esses 3 eram do PT e foram partindo para saíram do PT, né, com os desgastes que a gente já falou aqui, e foram rumando para legendas consideradas mais conservadoras. Você já citou o caso da Fátima, né, que saiu do PT, foi para o PTN, depois se elegeu prefeito pelo PTN, depois Podemos, e hoje está no DEM, foi uma articulação de Rodrigo Maia, que também joga macro e micro. Ele joga no plano nacional, mas parece jogar muito bem também no plano regional, né, estendendo o alcance dele para seus objetivos políticos e do partido. E o partido é um partido que saiu fortalecido dentro do Congresso, né? Sim, está com as 2 casas, né? Exatamente. As 2 casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Tem ministério também, tá? Tem. Saiu melhor do que o PSDB. Acho que o plano do Lula de acabar com o DEM não deu muito certo. Não. Mas enfim, e a Carla também saiu do PT, foi pro PP, chegou a articular via Aloysio Siqueira, presidente da Câmara Municipal de São da Barra, uma aproximação com o Rodrigo Maia, para que parte do grupo de Carla fosse para o DEM. Isso deu uma esfriada. Isso, possivelmente não vai ocorrer agora na eleição de outubro agora. E Marcão, né, que já falamos aqui, saiu do PT e foi pro Rede, elegeu vereador, teve aquele problema de quase o Rede, depois que ele saiu do Rede, foi pro PR, atual PL, e o Rede chegou a pedir o mandato dele de vereador. Então, é um movimento claro, né, de grandes lideranças regionais que tiveram ali no PT
e saíram, correndo dos danos nacionais do PT. E Fátima afirmou hoje, é bom lembrar, no programa, entrevistado por Arnaldo, e peço desculpa por não ter ido, mas eu era para estar lá, que se ela afirmou isso hoje, se ela tivesse pelo PT, na disputa da prefeitura, ela talvez não tivesse vencido. Como é que você vê isso? Olha, é um debate, por incrível que pareça, ele transcende até mesmo a própria conjuntura. Ele vai além, né, desses movimentos de curtíssimo prazo, desde que ele primeiro denuncia uma questão muito séria, né, de como que os partidos nacionais eles conseguem se capilarizar em cidades de médio e cidades pequenas, médio porte ou pequenas, né? Muitas vezes partidos nacionais não conseguem fazer isso, não conseguem criar uma militância. Isso estou falando a despeito de esquerda ou direita, tá? Salvo determinadas capitais em que você vê, né, um histórico, uma longevidade de criação de uma militância orgânica naquela cidade, por exemplo, no caso do PT, Porto Alegre, por exemplo, tem uma militância bastante histórica, né, importante e tal, naquela cidade, naquela capital, assim como São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem o PSDB, né, com uma potência política importante, mas agora isso não necessariamente consegue se reproduzir em cidades de médio e pequeno porte. E no caso particular do Partido dos Trabalhadores, processo de migração, né, aí nós podemos sim usar a conjuntura, né, poder discutir, que é o problema talvez da maior força política, ou das maiores forças políticas atuantes nesse momento no Brasil, que é o antipetismo, né? Nós devemos pensar que, não desconsiderando as paixões que nesse momento circulam no âmbito político, mas o político profissional, ele vê racionalmente, os recursos estão ali dispostos, em determinadas situações, ele pode fazer cálculos dizendo, olha, permanecer onde estou pode trazer malefícios para a minha carreira enquanto político profissional, então aí cabe migrar. Como por exemplo, o debate que está tendo nesse momento nacionalmente com relação ao Flávio Dino, que tem despontado como um possível nome importante, se ele fica ou não fica na legenda originária, que é o PCdoB. Né? À medida que há um debate, há um estigma com relação aos comunistas nesse momento, será que para a carreira dele será exitoso permanecer lá ou não? Da mesma maneira que esses agentes particulares que nós discutimos aqui, que atuam na região, também fazem seus cálculos e é legítimo. Né? Bismarck, né? Acho possível. Pois é. Fazem seus cálculos e dizem, olha, se eu permanecer aqui pode de repente trazer problemas. Aí o cara avalia o grau de legitimidade, o grau de aceitação daquela legenda naquela cidade ou não. Enfim, tudo isso faz parte das regras, né? E do intento que o cara tenha naquele momento. Né? Agora ainda no assunto esquerda e direita, a gente teve ontem a visita do ex-ministro José Dirceu no Sindipetro. Ele fazia uma palestra para sindicalistas, movimentos sociais, e houve uma confusão bastante considerável. Estava presente, né? Estava lá, inclusive. Você começou não, Rogério? Não, foi do meu lado, mas não fui eu que comecei. Falou, vai lá. Chega de seu. Vamos pro ladinho ali, não. Criar um fato, né? Não foi. Mas uma confusão entre militantes da esquerda e integrantes de um grupo de direita aqui da cidade que entraram no evento com boné, com roupa inclusive de sindicalistas e acabaram sendo expulsos de lá. Esse ambiente de tensão, a gente fala muito da disputa aqui em Campos, nomes conhecidos, Rafael, Garotinho, Vladimir, Caio, Arnaldo, enfim. Gil, nomes conhecidos da política aqui de Campos, mas você tem esse ambiente de tensão crescendo ao mesmo tempo, entre militâncias nacionais também aqui. Como vocês veem assim? Eu acho que ninguém melhor que você esteve lá, né? Passou, inclusive, falei, joga agora, porque isso é importante. Eu acho o seguinte, coragem, ela tem que estar, coragem, inclusive física, tem que estar ligada à inteligência emocional. Né? Eu acho que faltou para as duas partes.
isso. Né? Porque claramente eles foram para lá, os dois integrantes da direita. E vamos combinar, quem é capaz de ficar contra o Bienal do Livro é capaz de ficar contra qualquer coisa. E estamos falando de dois integrantes que foram, que combateram o Bienal do Livro. Por uma palestra que eu participei. Porque um dos participantes tinha feito uma performance no MAN de São Paulo. Sim, sim. Então quem é capaz de ficar contra o Bienal do Livro é capaz de ficar contra qualquer coisa. Mas acho também que, como a gente estava falando aqui antes, o Jorge estava falando, que só tem uma solução para isso, é o convívio. É tentar conviver. Né? Eu acho que os dois lados erraram. Mas assim, a atitude de provocação foi realmente os dois que foram lá. Agora, até que ponto eles deveriam ser barrados, deveriam ser expulsos? Eu não sei, Isso não poderia ser evitado também, se era para ser uma coisa fechada, que se tivesse uma conferência à porta. Agora, claramente, se alguém se disfarça para entrar num local, tá posto o dolo aí, né? Foi cosplay de sindicalista, né? Olha, eu acho que é um debate super complicado, mas eu vou tentar fazer algumas pontuações, que é o seguinte. Primeiro, isso daí faz parte do que a gente chama de cultura de escracho, né? E a cultura do escracho, inclusive, ela já teve eu me lembro, por exemplo, tinha um grupo, né, que atuava, né, na Europa, que eram os chamados torteiros sem fronteiras. Né? O que eles faziam? Justamente eles faziam tortas e davam uma tortada no cara do FMI, no cara do Banco Mundial, no cara do Parlamento Europeu, né? Ou seja, era um escracho que você fazia, na verdade, uma performance pública, né, poder denunciar algum tipo de questão, etc. A questão que me parece que, em alguns casos, a coisa sai do controle. Né? Ou seja, você sai da ironia, você sai da galhofa e, às vezes, você vai para a mera provocação mesmo. Né? Nesse caso em particular, a única reflexão que eu faço é que isso aconteceu, o evento era no Sindipeto, que, embora fosse de interesse público o evento, mas o Sindipeto é uma entidade fechada, privada, né? O sindicato, né, tem autonomia privada. Então, será que, de repente, já que era a ideia de fazer o scratch, algum tipo de pontuação, será que, de repente, foi o mais adequado? Né? Porque, por exemplo, como eu falei, no caso dos Torteiros Sem Fronteiras, eles aproveitavam eventos em que havia mídia, tudo mais, ou seja, não haveria risco, inclusive, físico. As meninas, por exemplo, do grupo Fêmen, né, que é um grupo, inclusive, que as moças fazem protestos e tal, às vezes sem roupa, em determinadas ocasiões elas são grupos pró-aborto, né? Mas elas fazem isso enquanto performance em ambientes em que você tem ali a grande imprensa. Agora, nesse caso em particular, me pareceu apenas uma provocação, né? E outra coisa também, nesse momento que nós estamos, será que esse tipo de escracho é capaz de responder as grandes demandas políticas que nós temos nesse momento também? Esse também é um outro ponto que eu me pergunto. Embora a gente possa achar engraçadinho, mesmo os Torteiros Sem Fronteiras, nós temos as questões tão profundas e complexas que me faz perguntar isso a respeito de ser de esquerda ou de direita, se é o caminho mais adequado de nós fazermos encaminhamentos neste momento. A questão, estava falando da provocação, parece aquela coisa de filme de western, né? O pistoleiro novo que quer fazer sua fama e chega no salão, disputa o pistoleiro mais famoso ali daquela cidade. Se ele o derrotar, ele fica famoso também. O pessoal de direito foi tentar fazer com o Dirceu, né? Dirceu é o pistoleiro famoso e eles são os franco-atiradores, né? E falando em western e cinema, só para registrar, eu sei que aqui não é para falar de política, mas morreu talvez o último grande nome da maior era do cinema de Hollywood, que foi Kirk Douglas, morreu por 103 anos ontem. Fez o western também, Duelo de Titãs com Anthony Quinn, que é um filmaço, sobre a vida do White Earp e Doc Holliday. O maior papel dele é Espartacus, né? Que é uma história real, é uma rebelião de escravos na Roma Antiga. Estudado por Marx, que vai dizer que foi o primeiro líder de luta de classe, né? Por isso que o nome do clube é Spartak de Moscou até hoje, em homenagem a Esparta, porque, né, na capital que foi a União Soviética. Fez Lugar Feito de Sangue, que é um dos maiores filmes já feitos de guerra, de Stanley Kubrick, como mestre, né? Também dirigiu Spartacus.
E tem uma frase que é muito apropriada de um pensador inglês chamado Samuel Johnson, do século XVIII, que é muito apropriada para o que a gente vive hoje no Brasil, nos Estados Unidos, que é o patriotismo, o último refúgio dos canalhas. Essa frase é dita no filme e eu acho que é muito apropriada para a realidade que a gente vive hoje. Tá certo, então. Bastante assunto nessa semana, né? Semana bem quente. A gente começou o programa falando que foi uma semana bem quente. E segunda-feira a gente volta com mais um jogo jogado.